E aí, galerinha, só de boa? Gente, hoje a gente vai fazer correção sobre a lista de exercício de isomeria ótica, ok? Bora lá então. Número 1, questão PUC. Olha só, dos seguintes ácidos ao lado aí relacionados, né, nossa figura, quais deles apresentam isomeria ótica? Aqui nossas opções. Gente, lembrando, para um composto ter isomeria ótica, ele tem que ter os 4 ligantes diferentes, tá? Então, eu vou considerar 4 ligantes todo o grupo, direita, esquerda, em cima e embaixo, tá? Então, olha só, nesse primeiro composto aqui, a gente nem precisa analisar. São 2 hidrogênios ligados ao mesmo carbono. Então, se são 2 H, são 2 iguais, não servem para nós, né? Aqui no meio, olha, eu tenho OH à esquerda, COH, uma carboxila à direita. Só que o grupo de cima e o grupo de baixo são iguais. Então, para nós não serve, né? Eu já vou soltar aqui, a correta é a 2, mas eu vou falar das outras primeiro, tá? Aqui também não, a gente tem 2 hidrogênios iguais, aqui mesma coisa, mesma coisa. Então, olha, no segundo composto, eu tenho OH, hidrogênio, a carboxila aqui embaixo e o CH2 ligado ao OH na parte de cima, tá? Então, vai lá, marca com um asterisco, seu carbono quiral. Letra certa aqui somente, letra B, somente composto 2. Na número 2, a gente tem uma parte teórica sobre tudo que a gente já viu, né? Falando da isomeria, que é a mesma forma molecular, mas estruturas diferentes, né? Conforme o rearranjo dos átomos, a gente já falou sobre isso tudo aí. Tetravalência do carbono, formando cadeias com várias combinações. Então, a isomeria ela pode ser geométrica e ótica. Qual das alternativas a seguir, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, apresenta uma substância que corresponde tanto à isomeria geométrica, cis-trans ou EZ, quanto à isomeria ótica ao mesmo tempo, tá, gente? Então, a estrutura tem que ter os dois ao mesmo tempo, ótica e geométrica. As nossas opções são essas, se eu não me engano, não tem letra E. Letra certa aqui, pessoal, letra B. Quando você estiver fazendo a sua prova, né, atividade, vestibular, seja o que for, você vai ter que montar a estrutura, todas elas, para verificar, né? Só de bater o olho assim, a gente não consegue identificar qual é a que tem, qual é a que não tem isomeria ótica e geométrica ao mesmo tempo. Mas eu já vou fazer a resposta correta com vocês, tá certo? Então, olha, montei a estrutura aqui. Então, eu tenho cadeia principal pente, com 5, tá? No carbono 3, eu tenho radical metil. No carbono 3, de novo, eu tenho uma dupla ligação, 3-en, para a gente poder formar o cis e o trans, né? No segundo carbono, eu tenho o grupo funcional ol do álcool, né? A gente sabe que função tem prioridade sobre insaturação e ramificação. Então, a minha cadeia começa aqui na esquerda e vem para cá, tá, gente? Então, olha só. Ali na estrutura a gente pode ver, aqui onde está a dupla, olha, os 2 hidrogênios no mesmo plano, né, pro lado de cima, a gente pode ter o cis. Esse Hzinho que tá aqui, a gente pode estar imaginando ou colocando ele aqui para baixo. Ficou aqui em linha reta para a gente fazer a cadeia principal com 5, tá? Mas aqui claramente a gente já pode ver o cis e poder montar o trans. E aqui eu tenho carbono quiral, tá? Ele tem CH3 à esquerda, OH à direita, esse Hzinho que tá aqui junto dele, que pode vir aqui embaixo, né? Um terceiro ligante, e essa parte toda aqui à direita, ok? Então, a letra B é o único que apresenta isomeria geométrica e ótica ao mesmo tempo. Número 3, Enem de 2018. Então, olha só, várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Então, olha só, são chamados isômeros, conforme a gente tem ilustrado as estruturas. Gente, antes de responder, de analisar o que vão te perguntar, já procura o carbono quiral na estrutura, tá? Lembrando que o carbono que faz dupla ligação, ele só tem 3 ligantes, então ele não vai ser analisado, preciso de 4 ligantes diferentes. Então, nosso carbono quiral vai ser bem aqui, tá? Então, eu tenho, olha, OH, metil, o Hzinho que tá aqui, mas não apareceu, e do outro lado a carbonila, na verdade, carboxila, né? Então, entre as moléculas apresentadas, qual tipo de isomeria a gente observa que ocorreu, né? Aqui eu tô soltando as opções e já tá vindo junto a estrutura montada assim. Como eu sempre digo, façam a fórmula
estrutural. Facilita para você na hora de responder. Quando você monta estrutural, você consegue visualizar mais facilmente quem está onde, o que, né, qual átomo está ligado. Então, olha só, montando a forma estrutural, eu consigo ver melhor o grupo metil, OH, hidrogênio e a carboxila. Então, vai ser qual tipo de isomeria? De função não é, mudou as funções. A cadeia também não, porque tem que ser uma cadeia ou aberta, ou fechada, ou ramificada. É a mesma estrutura. Né? Geométrica não é, não tem como fazer isomeria cis-trans, não tem dupla e nem é fechado, compensação também não. Então, a gente sabe que a isomeria vai ser letra A, isomeria ótica, né? A gente tem um carbono quiral. A diferença das estruturas é que esse fechadinho, se fosse uma estrutura 3D, ele seria projetado para frente. Esse aqui, riscadinho, ele seria projetado para trás, tá? É a única diferença entre eles. Número 4. Essa enorme estrutura aí, a gente tem a estrutura principal antiviral, usada na pandemia daquela gripe H1N1, né, que teve início em 2019, tá? Então, tenho a estrutura, já vou colocar nela qual o número de enantiômeros possíveis para esse antiviral. Então, vamos colocando os carbonos quirais na estrutura, tá? Então, lembre-se, onde tiver dupla não tem como, aqui C dupla O não vai dar, né? Então, a gente vai ter, aqui também não dá, gente, porque a ponta de cá e a ponta de lá são iguais, tá bem? Então, eu tenho esse carboninho aqui, H, oxigênio, essa parte aqui do C dupla e essa parte de baixo do NH. Aqui também dá outro quiral, tá? NH, um hidrogênio, o oxigênio, o N, e nessa pontinha, NH2, H, CH2 e esse outro lado que é tudo diferente, tá? Essas pontinhas assim, vocês não precisam analisar, porque é um Hzinho para lá e o outro para cá, tá certo? Então, aqui eu tenho 3 carbonos quirais. Como eu vou descobrir o número de enantiômeros, ou seja, as estruturas, né, que a gente pode inverter e fazer imagem especular, que não se sobrepõe, como a gente viu lá na teoria. Então, a gente usa aquela formulazinha bem pequenininha, facinha, 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais, tá? Então, são 3, 2 elevado a 3, o nosso resultado será 8. Eu posso estar montando aqui 8 enantiômeros para essa estrutura, tá certo? Então, soltando as opções, letra certa, letra D. Número 5, aqui a gente tem 2 estruturas. A primeira, a adrenalina, que é um hormônio natural, nosso organismo produz, é estimulante. O que está do lado é a dietilpropiona, é uma droga psicoestimulante, tá? Então, um é natural, um hormônio, o outro é uma droga. Beleza. Primeiro ali, marcando os carbonos quirais, né? No anel a gente não tem, por eles fazerem apenas 3, terem 3 ligantes. Gente, então, olha, aqui fica o carbono quiral. OH, hidrogênio, para cá um CH2, para lá o anel, tá? Então, só tenho esse. Na dietilpropiona, o único que vai ser quiral é esse aqui, tá certo? Olha embaixo, metil, para cima aqui uma cetona, C-O, uma carbonila, desculpa, para cima, né, aqui em frente a ele, um hidrogênio para o lado de cá, o N da amina. Então, já marcamos os carbonos quirais. Letra A, indique os grupos funcionais. Então, olha só, na adrenalina a gente tem aqui OH ligado no anel, fenol, um OH ligado na estrutura que é aberta, álcool e uma amina, tá? Na dietilpropiona, a gente tem aqui uma cetona, que eu falei quando estava mostrando aqui os carbonos quirais, né? E aqui um N de uma amina, no caso terciária, tá certo? Então, são só esses. Letra B, os carbonos quirais nós já indicamos no início da resolução, antes de soltar as opções aqui e aqui. Número 6. Quantos estereoisômeros óticos são possíveis para esse composto aqui apresentado? Gente, quando forem analisar, vocês vão olhar todo o grupo, né? Novamente estou falando, em cima, embaixo, todo à direita, todo à esquerda, todo à direita, tá? Então, vamos lá. O primeiro aqui, a gente já sabe que não é 2 hidrogênios, né? Esse carbono aqui, ó, no encontro dessa grade, aqui eu tenho HOH. Para a esquerda, CH2, para a direita, esse grupo. Então, o primeiro é quiral, né? O segundo, olha, HOH, para a esquerda, OH hidrogênio, para a direita, OH hidrogênio. Aqui, meninos, inverteu a posição, tá? Então, isso já faz com que seja diferente, tá bem?
Nesse daqui eu tenho OH hidrogênio, aqui na direita essa parte, olha, o carbono ligado ao hidrogênio, OH e isso daqui. Na esquerda eu tenho o carbono ligado ao hidrogênio, OH e isso aqui, tá? Então, esse carbono com essas partes é diferente desse carbono com essas partes, tá? Então, esse aqui também é quiral. E esse último, né, tá facinho de ver, hidrogênio OH, aqui para a esquerda, no caso aqui vai ser o seu duplo OH de aldeído, e para a direita essa parte aqui também é quiral. Então, a gente tem ali 4 carbonos quirais, tá? Então, N igual a 4, 2 elevado a N, então a gente vai ter um total de 16 estereisômeros óticos para essa estrutura, certinho? Então, letra D. Número 7. Aqui a gente tem a estrutura do estradiol, hormônio sexual feminino, né, ligada à fertilidade da mulher. Então, nessa estrutura, a gente tem um total de 17 átomos de carbono. Você vai ter que analisar todos para verificar onde estão os centros ou carbonos quirais. Então, eu quero saber o número de carbonos quirais e o máximo de estereoisômeros que a gente vai encontrar no estradiol, tá? Então, gente, vamos lá, vamos com calma. Aqui não tem, né? Então, vamos sair para o anel, para a parte fechada, sair do anel e ir para a parte fechada para a gente verificar. Olha, bem aqui facinho de ver. OH, hidrogênio para baixo, CH2 e esse outro lado. Então, aqui eu tenho um, certo? Logo aqui à esquerda dele eu tenho outro, eu tenho um metil, essa parte, CH2 e essa parte de baixo, né? Aqui também tem o outro, olha, aqui CH2, aqui essa parte do anel, aqui na parte de cima esse carbono quaternário e o hidrogênio. Aqui também tem o outro carbono quiral, tá? Hidrogênio, CH2, essa parte ligada aqui e essa parte ligada de cá. E aqui também, tá certo? H, aqui o anel, aqui essa parte e para cima outra. Então, ali a gente teve 5 carbonos quirais, tá? Mostrei eles se você quiser montar a forma estrutural para visualizar mais facilmente, né? Se não tiver essa facilidade de visualizar, como eu mostrei ali, né? Fique à vontade. Então, são 5 carbonos quirais, o centro quirais, nossa formulazinha 2 elevado a N, 2 elevado a quinta, a gente vai ter como resultado de número de estereoisômeros 32, certinho? Então, letra certa, letra A. Pessoal, é isso então. Tchau, tchau, até a próxima.